Olá, um abraço aí para você que acompanha o canal CJC. Estamos no ar com mais uma edição do CJC Esporte. Hoje é quarta-feira e vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco jogou ontem e venceu. Vamos falar da seleção brasileira que joga hoje com o Haiti. Aí, Dunga, molezinha hoje, hein? Tem que ganhar e não pode deixar passar hoje não. Tem que vencer para continuar na Copa América com confiança. Vamos falar também de Olimpíadas e outros vários assuntos. Então fique ligado para você não perder nenhum detalhe. Vou apresentar os nossos convidados de hoje. Vou começar apresentando ele aqui, ó, Léo. Grande Léo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado aí pela recepção, Evandro. Boa tarde a todos os amigos que acompanham o CJC Esporte. Tem muita coisa boa para a gente falar aqui. Tem reforços no Flamengo, tem Sharapova fora do Rio 2016 e muitas outras coisas. Isso aí. E quem está com a gente também, Bruno, grande Bruno. Seja bem-vindo ao programa, meu amigo. É sempre um prazer estar aqui participando do CJC Esporte. E como o Léo falou aí, chegou, né, o camisa 33 do Flamengo. Vamos ver, porque ele já soltou uma pérola falando que agora ele vai jogar em time grande. Será que o Vasco gostou disso? Rapaz, olha só. Como sempre, a gente vai começar o programa falando do rolê da tocha. Vamos saber por onde a tocha passou e também a gente faz a nossa contagem regressiva quando voltar. Vamos ver. A importância da tocha, né, da chama olímpica para o turismo é uma importância que as pessoas não têm a dimensão, né, da grandeza que é. Porque a nossa cidade é conhecida internacionalmente, ela é muito rica em atrativos turísticos, não é só Canoa Quebrada que a gente tem aqui. Tem muitos casarões muito bonitos, igrejas lindíssimas, tem o nosso Rio Jaguaribe. Então, assim, é um investimento muito grande que vai ter uma visibilidade mundial para a nossa cidade e as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer, além da linda, né, Canoa Quebrada, que todos já conhecem, mas conhecer também a nossa terra, né, o Aracati, o Centro Histórico e tudo mais que oferece. Tá aí a tocha olímpica que esteve lá na minha terrinha, a terrinha que eu amo tanto, o Ceará. Aproveito para mandar um beijo lá para os meus familiares, meu pai, meu irmão, os meus tios, primos, um beijo para todo mundo. Tem um tempinho que já não dou um pulo aí, hein? Tô com saudade, preciso voltar. E agora, gente, faltam 58 dias para os Jogos Olímpicos. Passa rápido. Outro dia eu falei que faltavam 72. Agora já faltam 58. Daqui a pouquinho já é agosto e a gente está acompanhando a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Léo, antes de falar aqui do comitê e tal, sobre a Zika, você tem uma informação aí, né? É verdade. Além de uma das notícias que a gente vai comentar aqui sobre fraudes nos contratos da Rio 2016 na questão do descarte de entulho, etc., no Complexo de Deodoro, ontem no Twitter do jornalista Flávio Fachel, da Rede Globo, foi divulgado que estava ocorrendo o desvio das tochas olímpicas originais. Todo esse tour da tocha que a gente tem noticiado aqui no CJC Esporte gera posteriormente o recolhimento dessas tochas. Os condutores das tochas têm a condição e a opção de adquirirem estas tochas por cerca de R$ 1.900, a informação que foi divulgada pelo Fachel. Muitos deles não têm condições ou não se interessam, não adquirem essas tochas. Qual seria o caminho correto? Retornarem para o centro onde elas são distribuídas, o local onde são armazenadas, e retornarem para o comitê organizador. Mas existe um porém. Essas tochas estão sendo desviadas antes de chegarem de volta ao comitê organizador. E se vocês buscarem em um site conhecido de vendas online, disponível na internet, vocês vão ver tochas sendo vendidas por até R$40 mil. Rapaz, impressionante. Quem tem informação de quem está desviando essas tochas? Na verdade, não houve a citação de nomes, né, de acordo com essa fonte, né, a informação divulgada no Twitter, mas que há realmente
a manipulação nos locais onde a tocha está passando. Então, é uma iniciativa local que impede que essas tochas retornem ao seu local de origem, de onde foram distribuídos o comitê organizador. Para cada local existe um centro que armazena essas tochas, elas não sendo reutilizadas, deveriam realmente retornar. E nesse caminho existe algum atravessador que com certeza a gente deve ter noção que em um futuro próximo deve ser apurado melhor essa notícia. Porque eu particularmente, eu fico muito chateado, porque eu sou um otimista com o nosso país, sabe? Eu sou um otimista com o brasileiro. Eu acho que o Brasil tem total condições de ser um país de ponta mundial. Eu fico imaginando como seria o Brasil se nós não tivéssemos a cultura da corrupção. Por que eu falo que o Brasil tem a cultura da corrupção? Porque eu já falei isso aqui algumas vezes. Semana porque passada, o brasileiro é corruptível, né? Eu falei, quando você paga uma propina pro guarda para ele não levar teu carro porque você não pagou IPVA, você está sendo corrupto como político, só que a diferença, um político, um empresário, seja lá quem for, só que a diferença é a cifra. Mas que você está corrompendo um ato, né? Você está praticando um ato ilegal. E eu fico imaginando como seria o nosso país sem corrupção. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente conversa, tudo que a gente debate, tem alguém querendo se beneficiar no meio. Alguém levar uma vantagem. Exatamente. Infelizmente, existe também o outro lado, né, Evandro, Bruno? A questão que, ao mesmo tempo, existe uma via que está negociando isso, está oferecendo esse produto, entre aspas, existe alguém que também está comprando. Então é bom que a gente possa analisar essa nossa conduta, né? Para que a gente possa caminhar da maneira mais correta possível. E nós somos uma TV cristã. Vale ressaltar que quando você compra um DVD pirata, você está infringindo a lei, porque você está comprando algo que foi roubado. Sabe? Um filme, uma música, existe direito autoral. Se está caro, simplesmente não compra. Sabe que quando você comprar um DVD, você está comprando algo pirata, algo que foi roubado. Você está prejudicando o artista. Exatamente. Você está contribuindo com a cultura da corrupção no nosso país. Só para vocês imaginarem, como o Evandro falou, para imaginar o Brasil sem a corrupção como seria, nós somos a 8ª economia do mundo. Imagina se a corrupção, como nós seríamos muito melhores do que está lá na frente. Isso se prolifera em vários tipos, vários meios, várias áreas. Né? Por exemplo, nossa próxima pauta, o Comitê Olímpico falou sobre a Zika, sobre o cuidado que os atletas devem tomar, alguns que não vão vir, outros que cogitam não vir. E também o Comitê Olímpico falou sobre uma suposta fraude nas obras do Complexo de Deodoro que apontam prejuízos de até 85 milhões de reais. 85 milhões de reais. E aí que eu falo, também nós temos a cultura da corrupção? Temos. Mas o exemplo eu acho que tem que vir de cima para baixo. Então os nossos políticos, os nossos representantes devem dar exemplo. Olha, eu não fraudei nada. E o que a gente acompanha no noticiário, nada comprovado, mas nós vivemos numa sociedade tão estranha que até a possibilidade de desvio de dinheiro nos causa indignação, porque a gente sabe como é que funciona. E a gente tem uma matéria para falar sobre essa possibilidade de desvio, de um prejuízo de 85 milhões de reais e também sobre a Zika, falado pelo Comitê Olímpico. Vamos ver. A organização do Comitê Olímpico falou sobre o inquérito que apura a suposta fraude milionária nas obras do Parque Olímpico Deodoro, o segundo maior complexo das competições. Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em uma operação que aponta que os prejuízos na construção podem chegar a 85 milhões de reais. Se você levar em conta o número de empresas de construção com experiência e tecnologia necessárias para contribuir para as obras das Olimpíadas no Brasil, mesmo em todo o mundo, você vai ver que é um número muito reduzido. No Brasil, as discussões sobre a Lava Jato conectam todas as grandes empresas de construção do país. Por isso é normal que os nomes delas estejam envolvidos em qualquer investigação, ao mesmo tempo que estão realizando um projeto olímpico. Então, nós não esperávamos, mas sabíamos que isso poderia acontecer. Por outro lado, os organizadores estão confiantes em relação à epidemia de Zika durante os Jogos. O diretor do Serviço Médico do Comitê afirmou que o número de infecções diminuiu e que é esperada uma redução ainda maior entre os meses de agosto e setembro. Hoje a gente tem, através de artigos científicos publicados,
artigos observacionais de que realmente o número de infestação, o número de casos de dengue, de zika, eles caíram drasticamente, principalmente não só no estado do Rio de Janeiro, mas drasticamente na cidade do Rio de Janeiro também. Ou seja, hoje nós temos números para oferecer, dizendo que realmente temos bastante segurança aqui para as pessoas não contraírem o Zika. O comitê organizador garantiu que ações preventivas vão permanecer com inspeções diárias conduzidas pelas autoridades sanitárias municipais nas instalações e que os atletas, federações e público serão orientados sobre como se proteger de acordo com recomendações da Organização Mundial da Saúde. Os Jogos Olímpicos começam em 5 de agosto. Tá aí. A matéria falando sobre o Zika, sobre dengue e também sobre um possível, gasto de dinheiro talvez desnecessário, em que o Léo tem mais informações sobre. A respeito dessa matéria, a parte que caberia, entendida como fraude, seria de 45 milhões de reais, um aditivo feito supostamente por um volume maior de entulho, volume maior de terra para ser retirado das obras do complexo de Deodoro. E aí, infelizmente, como o Evandro estava falando aqui, que a corrupção é sistêmica, que ela se espalha pelo país e já é algo instaurado. 2 das empresas envolvidas nesse novo escândalo já estão sendo investigadas e, enfim, punidas pela Operação Lava Jato. Complicado, né? Que situação, hein? Que situação. Mas vamos dar sequência ao programa, gente. A gente viu essa matéria aí. E uma outra notícia sobre os Jogos Olímpicos. Depois eu dou o fala aí, porque eu sempre esqueço e o Vitorino sempre me cobra corretamente. Muito obrigado, Vitorino. Olha só. Centro de Prevenção de Doenças teme preparo de feijoada nas Olimpíadas. Não só as doenças transmitidas pelos mosquitos Aedes aegypti e tal. Uma das recomendações do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doença fala a respeito da feijoada e da água do nosso país. Fala que o preparo muitas vezes não é da forma adequada em termos de higiene, limpeza, e muitas vezes também a nossa água não tem uma... como que eu posso falar? Uma limpeza, uma qualidade, muito obrigado, uma qualidade muito adequada. Isso aqui gerou uma certa discussão entre Vitorino e eu na produção. O que vocês acham desse assunto todo? O Bruno estava comentando muito bem aqui em off, durante a matéria, sobre a questão um pouco desse ciúme, principalmente dos países que perderam a realização das Olimpíadas, de 2016 para o Brasil. Claro que sabemos que temos muitos problemas de estrutura, problemas sistêmicos como da corrupção, problemas de organização, que alguns estão tentando ser sanados, outros não. Mas essa questão realmente já beira um pouco de exagero, porque com certeza o acesso à água que eles vão ter é diferenciado, não é da rede pública, é água mineral, todo um cuidado para essa higienização, E atinge um símbolo brasileiro, de certa forma, acho que é um pouquinho de provocação. Os estrangeiros, quando vêm para cá, não conseguem ficar sem a feijoada, sem as comidas típicas. Eu acho que realmente soa um pouco como uma provocação. Agora, esse centro europeu, pelo visto, ele não conhece alguns mitos, algumas coisas que acontecem aqui no Brasil. Por exemplo, há um mito, não sei se é verdade, de que águas que são engarrafadas, distribuídas em estádios ou até mesmo pelas ruas, elas têm o seu lacre não violado, mas ainda assim a água consegue entrar na garrafa. Então, ainda há uma certa, vamos dizer assim, dúvida quanto à relação até da água mesmo engarrafada. Porque o brasileiro é meio... tem uma relação com o Brasil meio de irmão mais velho ou mais novo. A gente pode falar mal do nosso país à vontade. A gente pode quebrar o pau, quebrar tudo. Mas se alguém de outro país falar mal do nosso país, a gente fica revoltado. É normal, quando uma cidade recebe os Jogos Olímpicos ou um país recebe a Copa do Mundo, que as organizações dos eventos entreguem certas recomendações para os atletas que vão até aquele lugar. Por exemplo, os brasileiros, imprensa, atletas, receberam recomendações para os Jogos Olímpicos em Londres e antes disso, em 2010,
antes do Brasil. 2008, Pequim. Em Pequim. Não, Copa do Mundo. Copa Copa do Mundo 2010, sim. na África do Sul. Os brasileiros receberam também essas recomendações. E a minha conversa com o Vitorino foi a seguinte: existem alguns conceitos que o Brasil é um povo muito limpo, né? A gente toma banho muitas vezes, nós somos um povo que come hambúrguer com guardanapo, a gente não come na mão, que a nossa água é muito limpa, por exemplo, o filtro de barro, segundo um estudo, é o filtro que mais purifica a água. Só que meu pensamento é o seguinte: mas Vitorino, o problema não é que o brasileiro seja limpo ou sujo, porque isso eu sei que nós somos. O problema é o tal do jeitinho brasileiro e sempre querer me dar bem em alguma coisa. Aí eu fiz uma pergunta para ele: bom, quantas pessoas você conhece que não come carne de porco na rua? Várias. Quantas pessoas você conhece que não come nada feito com maionese, presunto na rua? Várias. Por quê? Não é porque ele acha que o dono do restaurante é sujo ou limpo. É porque o cara quer ganhar dinheiro e se o produto dele estragou, ele vai botar para você comer do mesmo jeito. Então a questão não é se o brasileiro é limpo ou sujo, e sim a má intenção do brasileiro de querer ganhar dinheiro ou de não tomar prejuízo porque ele não conseguiu acabar com o estoque de alimento que ele comprou. Evandro, eu vou te dar... Eu sou desse tipo de pessoa que não come na rua. Por exemplo, eu passei no centro do Rio, tem aquele cara vendendo aquele churrasquinho grego. Eu não como aquilo nem sem pagar. Não sei, ali passa ônibus, monóxido de carbono. Você gosta do podrão que você falou semana passada, né? Eu sou... Mas assim, minha questão é o podrão e o churrasquinho de rua. Mas mais podrão. Quanto mais sujo, eu acho mais gostoso. Eu não como. É o tempero, entendeu? É o tempero. É um tempero especial. Assim, se tivesse uma carrocinha de podrão em frente à Avenida Brasil, é lá que eu iria comer. Brincadeira. Essa coisa imunda assim também eu não gosto tanto, não. Beleza, gente, olha só, eu esqueci do Fala Aí. A gente vai pro intervalo. Na volta, eu comento do Fala Aí também aqui, o que o João Reis escreveu, tá bom? Não sai daí, que o intervalo é rápido, a gente volta já. Tem outros vários assuntos no CJC Esporte, hein? Não sai daí.